Prezados irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade da cidade de Levi Gasparian, prezados companheiros internautas que estarão acompanhando esta palestra através da internet, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Nestes dias de desafio, de reclusão domiciliar, o mês espírita de Levi Gasparian, transformado em um mês espírita virtual, estamos assim participando desta forma, usando o período da quarentena para uma série de atividades. O planeta Terra parou, a distância geográfica, mas espiritualmente estamos todos ligados pelo coração e pelo pensamento. Aqueles eram dias de grandes desafios. A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Digladiavam-se quase publicamente Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. Herodes aliciava milicianos que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos, e Roma, do alto da Torre Antônia, vigiava dominadora. Desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. Soubera de Jesus, o Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam e que foram beneficiários do seu socorro. Fora informado sobre o conteúdo novo e revigorador de seus discursos. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, de destemor e discernimento, para conduzir aquele povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos, viúvas, trocados por maquinações às quais se entregavam. Ele estava em Jerusalém. Ia recebê-lo, ia ouvi-lo. A entrevista estava marcada para altas horas da noite. Seria bem discreto. Um amigo comum o levaria ao lar de outro amigo comum, onde ele pernoitava no Vale do Cedron, além dos muros, na Cidade Baixa. Quando chegou a casa, foi conduzido por um devotado discípulo dele e o viu. Não pôde dominar a emoção que lhe assaltou de chofre. Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também ele parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse e esperasse o encontro. Num átimo diminuto, procurou acordar o coração onde o vira. Quando o encontrara, foi inútil. Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço. Nicodemos bar Nicodemos, desde antes eu te conheço. Recompôs-se ligeiro, dominando as emoções e predispôs-se à entrevista. O largo alpendre com as latadas floridas deixava divisar lá em cima os muros de Jerusalém, a cidade adormecida. À noite, sonhadora e o zimbório de estrelas prateavam os campos ondulantes ao vento jornaleiro. A sala estava iluminada por lâmpadas de óleo crepitante e agasalhava os dois hóspedes a se defrontarem silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se de bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Jesus, ali à sua frente, personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não for com ele. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Que é mister fazer? Retrucou emocionado o fariseu, para usufruir as excelsitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo. E depois, gozar as delícias do reino. Há quanto tempo essa pergunta lhe queimava os pensamentos? Desejava um roteiro, mas ao mesmo tempo temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade, mas uma parte receava conhecê-la. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que, ao conhecê-la, era como se parte dele morresse para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas de espírito, firme nos alicerces de seu conhecimento. Vendo o mestre e impregnando-se do seu magnetismo, sentia-se ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta. Começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. As interrogações quedavam na sala. Sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido nos dédalos das convenções, asfixiados pelas exterioridades enganosas, o rabi respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Silêncio. A resposta era complexa e ao mesmo tempo profunda. O que seria nascer de novo? Pensou, e sem cobrar fôlego, logo interveio. Mestre, como pode um homem adulto nascer já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado com a pergunta. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estranha informação. Nicodemos pensa. Sua mente faz voltas mirabolantes. Então os essênios estavam informados quanto ao reino de Deus? Também eles falavam, como os antigos e a tradição, a respeito dos renascimentos. Sabia que nos mistérios dos egípcios, além da metempsicose com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do espírito para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Seria então isso, nascer de novo, igual à doutrina das vidas sucessivas a que se reportavam os hindus e os gregos da antiguidade? Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar numa vida os débitos angariados noutra existência, refazer o caminho percorrido, retificando os erros, corrigindo arestas, não podia, no entanto, perder-se em cismas. Precisava aproveitar a oportunidade. Como se despertasse do ensinamento, indagou procurando robustecimento. Como pode ser isso? Jesus sorriu, um sorriso sereno e tranquilo, e dirigiu-lhe a palavra. És mestre em Israel, retorquiu, e não sabes disso? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Estas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, mas não as compreenderias.
O espírito é imperecível e, na sua jornada infinita, estaciona em várias vivências para refletir e começar, para ascender, para diminuir a distância que o separa da verdade. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos em nova experiência. A emoção vibrava nos lábios do Rabi. Parecia que o vento havia parado para ouvir as suas palavras. Era quase um monólogo. Talvez ele estivesse falando à humanidade inteira, desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento a diretriz de segurança e, identificando-se como enviado, prosseguiu. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Que desejava ele dizer com a serpente? Salomão, a ela se referia como símbolo do sacrifício. Lembrou Nicodemos. Seria necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar? Percebeu intimamente que já o amava. E surda preocupação começou a assomar-lhe a mente. Nicodemos tinha os olhos nublados. As lágrimas desciam sobre o seu rosto. O Rabi estava de pé à sua frente. A sala ampla mergulhou em silêncio. Os astros fulguravam ao longe como lâmpadas acesas pelos querubins. A entrevista estava concluída. Nicodemos fitou o mestre, banhado de prata, despediu-se, agradeceu e, embrulhado nas palavras e na mensagem que recebera, desapareceu na noite como uma sombra iluminada, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas fora ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. João, o discípulo mais novo, que fora quem conduzira Nicodemos até aquele terraço, até aquela pérgola, ali estava e ouvira todo o diálogo e revelaria a mensagem através dos comentários com o mestre naquela noite sublime e escreveria sobre a vinda do Filho do Homem, reconhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente. A ele se referirá mais tarde, após o sacrifício da cruz. O Evangelho anunciava, através do diálogo de Jesus com Nicodemos, de Nicodemos com Jesus, o amigo que buscara o Mestre, a excelência e a revelação. Já não há dúvidas. No zimbório das sombras que envolviam Jerusalém e o vale do Cedron, o alcatifado dos astros refulgentes, e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, rutilando a verdade nos corações. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo. E vos falará sobre coisas que eu ainda não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. 18 séculos. 18 de abril de 1857. Uma nova luz vem à Terra, com o lançamento na livraria da Viúva Danty, no Palais Royal, da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ali era o início da doutrina dos Espíritos. Naquela noite madrugada, Leon Hippolyte Denisard Rivail havia desaparecido para o mundo. Não assinaria nem mais uma página a não ser algum documento. Não escreveria nada mais no campo da pedagogia para os alunos da escola. Dedicaria sua vida integralmente. Naquela madrugada, nascia Allan Kardec, com o lançamento do livro, inicialmente com 501 questões.
Para aqueles que estão sempre chegando à doutrina espírita, vale a pena relembrar os princípios básicos da doutrina espírita, colocados em 5 apontamentos. Primeiro, a existência de Deus. Que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira da criação. O grande arquiteto do universo, como descreve a Ordem dos Pedreiros, a maçonaria. Assim, vamos ver que quando Jesus afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no mesmo Livro dos Espíritos, na primeira parte, quando Allan Kardec pergunta: que são os espíritos? Os seres inteligentes do universo. Se ele é o arquiteto de o ser maior, a causa primária, a inteligência suprema, os seres inteligentes do universo somos nós somos a inteligência supremada. É neste ponto que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Passamos para o segundo princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Observa que Jesus não fala: eu vim para que tenhais vidas. Observamos às vezes companheiros espíritas, oradores renomados, dizerem que há muitas vidas. Não há muitas vidas. Fomos criados simples e ignorantes. O nosso fanal é a perfeição relativa. E dessa forma, a alma, depois de criada, vive ora no corpo encarnada, ora desencarnada, ora no corpo encarnada. E da mesma forma do aluno que passa pelo estudo em vários ciclos até o doutorado, é sempre o mesmo aluno nos processos da evolução. Somos uma alma imortal. O terceiro princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Jesus conversava com os espíritos, mas determinadas igrejas ditas cristãs vão dizer que Moisés proibiu consultar os mortos. Claro, porque naquela época, vindo do Egito, os hebreus, acostumados com o sincretismo religioso dos egípcios, consultavam os espíritos para tudo. Então ele proíbe. Mas vamos observar que Jesus fala com os espíritos, Jesus conversa com os espíritos no Monte Tabor, Jesus conversa com o espírito endemoniado no menino quando ele desce do Monte Tabor, conversa com o espírito que atormenta o homem endemoniado de Gadara, e dessa forma ele é chamado o Senhor dos Espíritos. O quarto ponto básico da doutrina espírita é a lei da evolução. É o nosso tema da noite de hoje. É a conversa de Jesus com Nicodemos, é a reencarnação. Se na escola da Terra, quando um aluno chega ao final do término de um ano letivo e não alcança as médias necessárias, a professora, a pedagoga, a diretora não o pega pelo colarinho e o lança no meio da rua e o desterra da escola. Ele pode repetir o ano. Dá para comparar a pedagogia, a amorosidade dos mestres e mestras, dos professores da Terra com a do Pai Eterno. Numa reencarnação, os espíritos vão dizer no livro A Gênese que é como se fosse um relâmpago no céu, comparado com a eternidade. Retornaremos, nascer de novo da água e do Espírito. E o quinto ponto básico é a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados é a oportunidade de falarmos dessas realidades. Eu voltarei ao Pai e vos preparareis, porque nós não somos habitantes da Terra, nós somos seres extraterrestres. Quando alguém fica falando em ET, extraterrestre, todos nós somos extraterrestres. E os espíritos desencarnados são extraterrestres porque estão fora da dimensão da Terra. O Livro dos Espíritos, então, vem trazer para nós o que é o espiritismo. Eu sou um espírito? Eu sou um espírito vivendo uma experiência carnal? Muita gente acha que é um corpo vivendo uma experiência espiritual. Por que o porquê do sofrimento? Como ser espírita?
Vamos ver na obra complementar depois, o livro 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, item 3, o homem de bem. Vamos ver no capítulo 20, item 10, a missão dos espíritas, como ser espírita, por que ser espírita. E dessa forma, vamos observar que o livro dos Espíritos está dividido em várias partes. Aqui eu tenho uma tradução do nosso querido Guilom Ribeiro, e ele vai estar primeira parte é a introdução ou os prolegômenos. Depois vem a causa primeira, a parte para o livro 1, das causas primárias. Quem somos, de onde viemos. Depois a parte segunda vai falar do mundo espiritual, para onde voltamos, quantas vezes após a morte biológica voltamos para a erraticidade ou o mundo espiritual. A parte terceira vai falar das leis morais. E nessas leis morais nós vamos aprender coisas extraordinárias. A parte quarta vai falar das esperanças e consolações. Ainda tem a conclusão e todo o trabalho apresentado por Allan Kardec vai trazer para nós toda essa estrutura de onde viemos, por que e para que estamos aqui e para onde iremos depois da morte biológica. Porque a doutrina espírita nós costumamos dizer que matou a morte. A morte no conceito de que o cemitério é o fim de tudo. Ou que a felicidade só vai ser alcançada de uma forma miraculosa. Para melhor compreensão didática, Allan Kardec escreveu outros 4 livros, cada um para explicar uma dessas 4 partes que nós acabamos de colocar. Assim, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele escreveu a Gênese, que foi o último dos 5 livros do Pentateuco. A segunda parte, que é o mundo espiritual, ele vai escrever o Livro dos Médiuns. E no capítulo, a primeira questão do Livro dos Médiuns é: há espíritos? Porque se ele não conseguir provar para nós que há espíritos, não há mediunidade. A terceira parte, que trata das leis morais, ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em seguida, vem a quarta parte, que é o céu e o inferno. É o livro que ele vai colocar as esperanças e consolações. E nós vamos ver que, se a primeira parte está na Gênese, ele vai na Gênese também falar sobre o mundo espírita, ele vai falar na Gênese também sobre as leis morais. Reencarnação e vida, reencarnação e evolução. A volta do espírito ao mundo corpóreo, ou seja, a reencarnação, é conhecida, como o próprio Nicodemos lembrou, pelos hindus, pelos egípcios, pelos gregos, que sabiam da necessidade de usar novos corpos. Estes povos já acreditavam que, por efeito de determinada punição, a alma volta à biologia, à vida física, quantas vezes for necessário. Também os judeus sabiam da volta do espírito ao mundo corpóreo, mas não há referências que pudesse esse retorno dar-se num corpo que não fosse humano. A reencarnação para eles ocorria em algumas situações, ou tantas especiais, ou para concluir aquilo que não tivessem conseguido, ou para terem oportunidades de acertar a contabilidade com os males praticados ontem, tendo oportunidade numa nova vivência de aprenderem mais. Vamos a Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 8. Lê comigo. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Jesus está ensinando, então, em Mateus 18:8, ele vai dizer claramente, porque se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira para longe. O que quer dizer isso? Ao mergulhar na vida biológica, se você traz marcas de crimes cometidos pelo mau uso da direção que deu aos pés,
por sentenças que assinou, por acusações que fez. Isso reflete no perispírito, que não é assunto do tema de hoje, mas é um corpo intermediário entre a biologia e o espírito. As marcas ficam ali e nós vemos quantas crianças que nascem com essas realidades. Jesus, está claro, se referia a uma nova reencarnação do espírito, pois seria absurdo uma recomendação no sentido de alguém mutilar seu próprio corpo. Além do mais, o mestre diz: melhor te é entrar na vida. Há outra situação em que os judeus julgavam ser possível a reencarnação, o cumprimento de uma missão. O exemplo mais claro é a esperada da volta do profeta Elias para a preparação dos caminhos do Messias, conforme atesta o mestre em Mateus 11:14. Você confere comigo no slide. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir, referindo-se a João Batista. Essa passagem, conforme a cena que o slide mostra, Jesus está no Monte Tabor, cercado por Moisés e por Elias, e embaixo estão João, Simão e Tiago, que são os 3 discípulos que quase sempre o acompanham nos momentos mais delicados. E quando eles descem, eles perguntam: mestre, mas não estava dito que necessário era primeiro que Elias retornasse? E ele diz: em verdade eu vos digo que Elias já retornou e não o reconheceram. E os 3 entenderam que ele se referia a João, o Batista. E se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. A referência que ele faz a João. Coube ao Espiritismo trazer o conhecimento da reencarnação ao mundo ocidental. E o fez quando, dando uma visão muito mais ampla e profunda, demonstrando que todos os espíritos reencarnam, não apenas para a solução de equívocos, mas também para novos aprendizados, para ampliar os horizontes da própria mente, para o imperativo da evolução e do progresso. Em verdade, ainda que não houvesse nenhuma afirmação a respeito da pluralidade das existências, ela seria defendida como uma necessidade absoluta face à amplitude do programa de aperfeiçoamento da alma apresentado por Jesus através do Evangelho. De quantos milênios vamos necessitar para pormos em prática integralmente o ensinamento como esse que encontramos em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Dessa forma, de quantos milênios vamos necessitar, ainda vacilantes entre o bem e o mal, que não sabemos amar plenamente nem aos amigos? Allan Kardec, o insigne codificador, demonstra sua visão clara, lúcida, a respeito do assunto quando inquire os espíritos, e podemos ler no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, item 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Respondem os espíritos a Allan Kardec: submetendo-se à prova de uma nova existência. Questão 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Pergunta Kardec. Respondem os benfeitores: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. O aluno estuda o mês inteiro, ou 2 meses, mas ele precisa passar por uma avaliação, por uma prova para ver se aprendeu a matéria. Questão 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, respondem os benfeitores. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-se na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Questão 166, letra C do Livro dos Espíritos. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente, respondem os espíritos. Questão 167. Qual a finalidade da reencarnação?
expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Questão 168. O número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Respondem os benfeitores: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Questão 169. O número das reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa da necessidade das provas. Não obstante, as reencarnações sucessivas são sempre muito mais numerosas, porque o progresso é quase infinito. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Quer ver mais? É só consultar essas questões no Livro dos Espíritos. Allan Kardec vem compartilhar com todos nós a importância da lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós movimentamos para frente, toda ação gera uma reação em sentido contrário. É uma das leis de Newton, dá para pesquisar lá e é conhecida desde o estudo fundamental. A lei de ação e reação. Aquilo que algumas religiões veem como castigo, o Espiritismo ensina-nos a ver como simples consequência de equívocos do passado. O Espiritismo, ao revelar ao mundo ocidental a reencarnação, prova que a verdade religiosa não é incompatível com a verdade científica, explicando que a evolução do espírito caminha par a par com a evolução física e demonstrando que Darwin, que resgata essa lei evolucionista diante da consciência humana, um dos atributos básicos do ser perfeito, a justiça. João vai falar que Deus é amor, mas é também justiça. Isso é muito importante. Tudo provém da mesma fonte. Todos partimos de um mesmo ponto, dotados da mesma potencialidade evolutiva, conforme ensinam os espíritos. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Essa questão 540 respondem os benfeitores. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se aperceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Assim, admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Por conhecer essa luz divina imanente em toda a criação, é que Jesus lançou o desafio que encontramos em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós vamos ver isso muito bem colocado. João 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas. O que ele está querendo mostrar para a gente? Há religiões que acreditam que Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Respeitamos os pontos de vista. Mas é o próprio Jesus que diz. É como se ele fosse um aluno mais avançado na estrada da evolução.
É verdade que no dia em que chegarmos a fazer o que o mestre fazia, a época em que pronunciou essas palavras, daqui a alguns milhões de anos, sei lá, nós vamos ver que ele ainda estará à nossa frente, porque ele não para. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós nem sabemos o que é infinito, a não ser através de uma definição terrivelmente circular, aquilo que não tem fim. Allan Kardec, em brilhante ensaio no Livro dos Espíritos, agora preste atenção e anota o que eu vou colocar. Olha esse slide. Item 222. Uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos merece ser estudada. Tira todas as dúvidas sobre o assunto reencarnação. Aí ele defende com argumentação irretorquível o imperativo da reencarnação sobre a ótica da justiça e da misericórdia de Deus. Leiam, releiam, estudem com muita atenção a questão 222. Considerações sobre a pluralidade das existências. Uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos, esse estudo vai tirar todas as dúvidas. É um trabalho monumental, até hoje não contestado por filósofo ou teólogo algum. Muitos livros foram escritos tendo como tema reencarnação, mas não se conhece nenhum trabalho sério que rebata os argumentos apresentados neste item do Livro dos Espíritos. Aos argumentos alinhados pelo codificador, pode-se acrescentar uma série de outros, graças aos esclarecimentos dados pelos Espíritos. De acordo com a doutrina da unicidade das existências, a criação de novas almas não seria decorrente da vontade do Criador, mas estaria sujeita ao arbítrio dos casais. Assim, como é que nós vamos ver? Hoje, com os recursos do contraceptivo, com o aborto quase não passa aqui e acolá, como é que ficaria? Ficaria Deus nas nossas mãos e nós não nas mãos de Deus. O Espiritismo nos ensina que, ao usar qualquer recurso anticoncepcional, um casal impede apenas que um espírito, já criado por Deus, que já reencarnou outras vezes, volte à Terra para uma nova experiência. Como explicar no dia de hoje a rebeldia dos filhos? Se não houvesse experiências anteriores, a brutalidade, o mau caráter. Quem pega uma criança no colo e fala assim, deve de ser um dos 12 discípulos de Jesus reencarnado. O bichinho cresce e começa a mostrar as unhas. E nós estamos vendo nesses dias desafiadores da quarentena, o desafio que está sendo para alguns pais conviver com os filhos em casa, porque empurravam para a escola, está se aprendendo a valorizar mais a tarefa do professor escolar, que não tem a tarefa de ser educador, o é pelo exemplo, mas ele é um instrutor. A tarefa do professor é tirar aquela criança da ignorância e iluminar-lhe a mente com novos conhecimentos. Educação é tarefa do lar. A escola também tem uma finalidade educativa no aspecto da convivência social, no aspecto de que os professores e demais funcionários da escola são também educadores no lar e levam esse processo educativo por onde passam. Mas que culpa têm os pais? Por que Deus permitiria que estes genes danosos entrassem na formação daquela alma? A própria alma seria então um produto do corpo? A cada criança que nasce, Deus está criando uma nova alma? Como é que fica isso? Ao prosperar essa ideia, chegar-se-ia ao absurdo no esforço de impedir Deus de criar espíritos de mau caráter. Dever-se-á esterilizar todos que não fossem portadores de virtudes. Por que uns são honestos e outros são desonestos na mesma família? Seria fácil assim aperfeiçoar a raça humana como pretenderam no campo físico os cultores da louca teoria da raça pura. O Espiritismo esclarece para você, para mim, para todos nós, que ninguém herda inteligência, virtudes ou defeitos ou qualidades morais, porque isso são atributos do Espírito, que os traz como bagagem própria, intransferível quando reencarna. Eu digo sempre nas minhas falas, você tem dois tipos, todos nós temos dois tipos de genética. Temos a genética biológica. Se o meu pai fosse negro,
Se a minha mãe fosse chinesa, eu poderia ter a mesma altura e o mesmo corpo, mas teria características da raça amarela e da raça negra. Se meu pai fosse um pele vermelha e minha mãe fosse uma loura da Normandia, uma holandesa, um pessoal da Europa, eu teria outras características. Então, isso é a genética biológica. Mas eu tenho também uma genética espiritual. Quem sou eu hoje, com o nome na carteira de identidade de Armando Falcone Filho, nos últimos 100, 200, 300, 500, 1000, 5.000 anos? Qual o saldo que eu trago das últimas 20 escolas que eu passei por ela, considerando cada reencarnação como um período escolar? Então eu tenho a genética do seu Armando Falcone e da dona Lourdes Falcone, Maria de Lourdes Falcone, mas eu tenho a genética que eu trago, pendores, qualidades e não qualidades, dos últimos 5, 10 mil anos. Se um casal tem um filho que lhes nega as linhas morais da família, trata-se de um espírito que foi por eles adotado em função do desejo de auxiliá-lo ou recebem como consequência de um passado comprometido. Allan Kardec, em brilhante ensaio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, vai dizer: porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Nesse mesmo capítulo 14, ele vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Outro trecho para estudarmos e aprendermos muito. A parentela corporal e a parentela espiritual. Vai falar dos dois tipos de família, a família material e a família espiritual, os laços espirituais e os laços biológicos. Continuando a ler o item acima, vamos observar que dentro dessa linha de raciocínio, chega-se à conclusão de que todos os filhos são adotivos, porque são espíritos criados por Deus. Diga-se de passagem que, para um ajustamento de linguagem, dever-se-ia dizer filhos consanguíneos e não consanguíneos, porque todos somos filhos adotados pelos pais que nos recebem na matéria. A doutrina reencarnacionista é a única que não é racista, pois demonstra que Deus não seria justo se criasse um espírito imortal dentro de apenas uma raça ao longo da escala evolutiva. O espírito é criado por Deus e evolui passando pela humanização no processo de angelizar-se. Ao humanizar-se, encarna inúmeras vezes nas mais variadas raças, mas seu início, sua criação, não está vinculada ao grupo étnico X, Y ou Z. A bem dizer, todos os espíritos pertencemos a uma única raça, pertencemos à raça divina, porque somos filhos de Deus. Falcone, há necessidade da reencarnação? Livro dos Espíritos traz todas essas informações. A ideia da reencarnação é muito antiga. Não foi inventada pelo Espiritismo nem por Jesus. Falamos no princípio de hoje de João 3,3. Na verdade, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Quem já foi a Paris, no cemitério de Père Lachaise, no túmulo de Allan Kardec, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito deste assunto. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A citação consta também do livro O que é o Espiritismo. Assim, para quem está chegando na doutrina espírita agora, encarnar, para os que acatam essa doutrina, refere-se ao primeiro nascimento do espírito num corpo físico ou em determinada humanidade. Reencarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos do espírito em um mesmo planeta ou em outros. Assim, Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, passar pelo aprendizado. Esse sofrimento colocado não é como castigo. O aluno que não sabe ler, não sabe escrever, ele tem que passar pelo sofrimento de reconhecer
as letras do alfabeto, pelo sofrimento de juntar as letras e formar sílabas, de juntar as sílabas e formar palavras, de juntar as palavras e formar frases. Isso é um sofrimento. O aluno que não conhece os números, a matemática, não conhece a geometria, terá que passar pelo princípio da ladainha da tabuada. Isso é um sofrimento. Por isso, lembramos João quando diz que Deus é amor. Mas é amor e é justiça. Os amigos espirituais que dirigem as nossas possibilidades mediúnicas nos dizem que se Deus fosse primeiro justiça para depois ser amor, ninguém escapava do chicote hoje. Se nossos pais na terra fossem fazer justiça com a gente antes de nos amar, como se diz no ditado popular, o bicho ia pegar. Por isso, nestes dias desta pandemia, que tem uma série de pontos de vista a serem analisados, eu pergunto, você que me ouve, você de Levi Gasparian e os demais internautas que terão acesso a esta não palestra, a esse bate-papo, essa conversa amiga, esse momento de reflexão em torno da doutrina da reencarnação, como é que você está? Aproveitando o retiro, a reclusão doméstica para reflexões, para amadurecimento, para valorizar o corpo, para valorizar a mente, para valorizar o Grupo Espírita Amor e Caridade, a Fundação Espírita Allan Kardec, para a Federação Espírita Brasileira, para valorizarmos o dom de ver, ouvir, falar, sentir, escrever, psicografar, curar, desdobrar, para valorizar as informações contidas nestas obras extraordinárias de Allan Kardec e nas outras 3 que formam o Pentateuco? Ou estamos brigando com o vizinho? Ou estamos brigando com o familiar? Ou estamos criando um clima doméstico? Vamos aproveitar. Tempo é oportunidade. Os americanos dizem que time is money. Tempo é dinheiro. Os amigos espirituais que nos orientam dizem, não, meu filho, tempo não é dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. Dinheiro ganha, dinheiro perde-se. Dinheiro gasta-se, dinheiro adquire-se novamente. Ora com mais fartura, ora com pouca fartura, ora com fartura nenhuma. Tempo é oportunidade. Então vamos aproveitar estes dias de pandemia, estes dias em que estamos impedidos de circular normalmente, em que o comércio, vários segmentos estão fechados, em que as profissões estão passando por ressignificações, em que a família está sendo analisada de forma diferente, para abrir a nossa mente, para abrir o nosso coração e agradecermos por estar no Brasil. Poderia ser por uma guerra, explosão de bombas atômicas, caças, mísseis e uma série de destruição. A poluição do planeta Terra diminuiu nestes dias. O céu em São Paulo está mais claro. As tartarugas estão voltando para a Baía de Guanabara. No Reino Unido, Londres, País de Gales, Escócia, Irlanda, aquela região lá em cima, as abelhas estão voltando com toda a intensidade. Havia anos que era raro ver uma colmeia aqui ou acolá. Nos canais de Veneza, os peixes estão penetrando nos canais de Veneza. A natureza está passando por uma ressignificação. E você? E eu? O que nós estamos fazendo? Brigando? Reclamando? Visitando páginas inconvenientes na internet? Ou estamos dedicando mais tempo à oportunidade de ler, de aprender? Aqui eu tenho uma outra obra extraordinária que é A Caminho da Luz. Vamos pensar nisso. O ditado popular diz que há 3 coisas na vida que depois que passam não retornam: a palavra proferida, a pedra atirada e a oportunidade perdida. Eu gostaria de abraçar a cada uma de vocês, queridas irmãs, queridos irmãos de Levi Gasparian. E depois da nossa conversa didática, irmos para a sala do lado e comer aqueles bolinhos de chuva, tomar um chá, um café, trocarmos meia dúzia de prosa, de abraçar as várias gerações que frequentam este centro,
de rever espiritualmente os espíritos de Três Rios, Levi, Gasparian e da região, mas impossibilitados. Eu os abraço em espírito e desejam que cada um de vocês, que todos nós aproveitemos o tempo, o dia de hoje, a noite de hoje, a madrugada de hoje, para estudarmos mais a doutrina espírita e nos tornarmos espíritos que valorizam a atual reencarnação. Deus os abençoe. Abençoe os seus lares. Abençoe Levi Gasparian e, por extensão, o estado do Rio, as Minas Gerais, a região leste. Abençoe o nosso Brasil, que tem a missão de ser o coração do mundo na pátria do Evangelho, na proporção em que nós nos transformarmos nisto também. Abençoe o planeta Terra, aos nossos governantes, nestes momentos difíceis. Abençoe a todos os que foram visitados pelo vírus e sobreviveram. Abençoe aqueles que foram visitados pelo vírus e desencarnaram. Abençoe a tudo e a todos, ao nosso sistema solar, ao universo. Que o grande arquiteto da vida, que esse Jesus de amor e bondade, que os espíritos bons que dirigem essa instituição, o movimento espírita da nossa região, nos fortaleçam e nos mantenham na palma das suas mãos. Deus esteja com tudo, Deus esteja com todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. O meu carinho, o meu amor, a minha gratidão. Muita paz.